Procuradoria-Geral da República decidiu arquivar uma investigação que apurava supostas violações ao direito de acesso à informação durante a gestão de Jair Bolsonaro. A apuração focava em decretos do ex-presidente que classificaram como sigilosos documentos públicos, incluindo os dados sobre o seu cartão de vacinação e visitas recebidas no Palácio do Planalto. Segundo a PGR, não houve improbidade administrativa, abuso ou ilegalidade nos decretos de Jair Bolsonaro. Mota, então, segundo a PGR, não houve nenhum tipo de irregularidade, não houve improbidade administrativa. Muito barulho, né, Mota? O arquivamento foi uma decisão sensata. Faz uns dias também, a gente soube que foi arquivada aquela investigação sobre um suposto encontro com uma baleia. O Brasil tem muitas questões graves que precisam ser investigadas. Essa aqui não era uma delas. Acima de tudo, a gente não pode aceitar 2 pesos e 2 medidas. A lei que vale para um tem que valer da mesma forma para todos. Pois é, você, Cristiano Beraldo, arquivamento dessa investigação sobre os sigilos que foram impostos pelo então presidente Jair Bolsonaro, a PGR optou pelo arquivamento. Pois é, veja a energia e o dinheiro que se gasta com o foco errado da discussão, não é? Porque se há uma previsão que possibilita a colocação de sigilo em determinados temas, e aí se chega à conclusão que os temas que estão sendo alvo de sigilo atendem ao interesse pessoal e não ao interesse do país, vamos discutir então isso, vamos discutir a lei, vamos discutir qual é a regra, vamos pressionar como sociedade para que a regra mude. Mas aí não, a gente vê que gasta-se uma energia e aí parte da imprensa vai e fala e tal, porque é contra alguém que eles não gostam. Aí vai a PGR, se mobiliza horas e horas estudando, lendo documentos e houve depoimento, testemunha disso, daquilo e tal. E aí chega à conclusão óbvia, que tem coisa mais importante a se tratar do que isso. E aí muda o governo, a chuva de sigilo está aí dada, ninguém fala nada, está tudo certo. Não precisamos reclamar, a PGR não se mobiliza, ninguém se sensibiliza e a vida segue. Então, a gente vê essa falta de foco no que efetivamente é necessário discutir, que vai gastando um dinheiro público que faz tanta falta em outros lugares. A gente falava mais cedo aqui sobre de onde vem o dinheiro, que o problema não é falta de dinheiro. Não, não é, porque sobra dinheiro para esse tipo de coisa. Né, delegado Palombo, na época quando o ex-presidente Jair Bolsonaro colocou alguns documentos sob sigilo, houve uma ampla cobertura da imprensa, muitas pessoas se manifestaram nas redes sociais, parecia que nós estávamos diante de um verdadeiro escândalo. Mas anos se passaram, PGR opta pelo arquivamento dessa investigação sobre esses sigilos que foram impostos por Jair Bolsonaro. Segundo a PGR, não houve nenhum tipo de indício de improbidade, irregularidade ou abuso. Fico feliz com a imparcialidade da PGR, é assim que deve agir esse órgão, não poderia ser diferente, mas mesmo quando você está respondendo um processo ou inquérito, já causa um sofrimento. Certo dia eu falei para um promotor, o senhor denunciou um policial trabalhador que matou um traficante, e ele me voltou, mas é só ele provar a inocência dele. Só que o processo dura 10, 15, 20 anos, tem que pagar advogado, e o psicológico do policial. Então tem que ter responsabilidade quando você faz uma denúncia, quando você instaura um inquérito policial, porque a investigação por si só já é uma punição para aquele que está sendo investigado. E depois se prova que não tinha nada e fica por isso mesmo. Poucas emissoras de TV vão noticiar isso como se nada tivesse acontecendo. Ferra-se a vida de uma pessoa que trabalhou, que foi, na minha opinião, um bom presidente da República, claro que teve defeitos, mas quem é que não tem defeitos? Mas não tem mancha de corrupção, não impedia ninguém de trabalhar, não perseguia imprensa, não perseguia absolutamente ninguém, não queria acabar com rede social e estava em pandemia. Então, eu acho muito salutar essa decisão da PGR. E é um dispositivo que compete, inclusive, ao presidente da República. É importante a gente
lembrar e destacar isso. Agora, Mota, em cima disso que trouxe o delegado Palumbo, interessante esse ponto, porque há um desgaste na imagem daquela pessoa, do servidor público, que até é difícil mensurar, né? E muitas vezes, quando há a informação de que determinada investigação foi arquivada, aquilo recebe uma divulgação muito pequena, se você comparar com aquele alarde que foi feito no início da apuração, né? Eu diria que é irrecuperável. Em alguns casos, isso é um evento trágico na vida da pessoa. Imagina o impacto, uma pessoa inocente ser anunciado publicamente que ela é objeto de uma investigação. Imagina como os seus filhos se sentem, a sua família, os seus vizinhos. Eu acho que, em muitos casos, essa perda de reputação é irrecuperável. Isso levanta um problema muito grave, Caniato, que afeta vários países, não é só o Brasil, que é o uso do sistema de justiça criminal como arma contra adversários políticos. O delegado Palumbo foi muito preciso nisso. A simples abertura de uma investigação. Eu não gosto do Cristiano Beraldo. Eu vou abrir uma investigação contra ele. Eu sei que amanhã nos jornais a manchete vai ser essa. Cristiano Beraldo, investigado por uso indevido de fundos e não sei o que lá. Daqui a 5 anos, ele vai passar esses próximos 5 anos pagando o advogado, provavelmente, né, um advogado caro. Ele vai passar 5 anos sem dormir. Ele vai passar 5 anos respondendo a perguntas das pessoas. Você pegou mesmo aquele dinheiro? Daqui a 5 anos, quando for provado que nada de errado foi feito, isso vai sair em uma notinha de pé de página de algum site, se sair. Pois é, inclusive muitos entendem que é um processo parecido ou similar a que Donald Trump enfrenta aí nos Estados Unidos, né, Beraldo? A similaridade existe, a técnica utilizada para minar a reputação de alguém que está ativo na política existe, mas há diferenças de tratamento, não é? Aqui, independente de qualquer coisa que se faça, a tentativa é de descredibilizar o pré-candidato Donald Trump junto ao eleitorado, porque candidato ele será, mesmo que ele esteja preso, ele será candidato, diferente do Brasil, né? No Brasil, o judiciário tem a autonomia de sacar da vida política eleitoral qualquer pessoa que, na visão deles, no julgamento deles, não mereça participar. Só que aí tem um ponto, Caniato. Essa postura que descreveu o delegado Palumbo sobre o promotor, no caso do policial que estava sendo acusado, ela é repetida em vários ambientes da gestão pública e consolida um dos grandes problemas que temos no Brasil, que é a ineficiência, que é a falta de foco do serviço público no cidadão. O serviço público fica focado em si próprio. E isso acontece de forma muito recorrente no ambiente da Receita Federal, por exemplo. Não é à toa que cidadãos e empresas que vão à Receita Federal pleitear um reembolso de um pagamento indevido de imposto ou pleitear uma redução a que tem direito no imposto devido, ouvem não. E a mentalidade é justamente essa. Não, mas aí o senhor vai lá para o judiciário, o senhor procura na justiça os seus direitos. Porque ninguém quer assinar em favor do contribuinte porque tem medo do seu CPF. Não, eu prefiro me proteger. O contribuinte que se vire. Porque no Brasil rege o princípio da má-fé. Estados Unidos é o princípio da boa-fé. No Brasil é o da má-fé. Está todo mundo errado até que você prove que está certo. E aí não é por acaso que o judiciário brasileiro, esses mais de 120 bilhões de reais que custa o judiciário brasileiro, é dominado por ações contra a Receita de pessoas e empresas que querem reaver aquilo que é seu, o seu dinheiro, que viram precatórios. E aí depois demonizam os precatórios como se fosse assim uma benesse dada ao cidadão, ao contribuinte. Não! Essa crise de precatórios, de dezenas de bilhões de reais de precatórios
que são constituídos todos os anos, se deve a esta falta de posicionamento justo da Receita Federal com os contribuintes. E aí a gente tem inúmeros exemplos que a gente pode citar para demonstrar essa ineficiência do serviço público com o cidadão, em vários âmbitos. Importante lembrar, viu, Cristiano Beraldo, falávamos desse arquivamento da investigação sobre os sigilos de Jair Bolsonaro, feito pela Procuradoria-Geral da República, mas há informação de que muito em breve Jair Bolsonaro deve ser indiciado pela Polícia Federal, que concluiu as investigações no caso das joias sauditas. Enfim, possibilidade de indiciamento e também perspectivas para Jair Bolsonaro em um ambiente político com eleições muito em breve. Ele será talvez o cabo eleitoral mais disputado, né, Beraldo? Um minutinho, por favor. Eu pessoalmente acho imoral alguém receber presentes em razão do cargo que exerce e pegar esses presentes, incorporar no seu patrimônio pessoal e depois, enfim, usá-lo ou vendê-lo, isso pouco importa. O problema é que precisa estabelecer-se a referência que está na lei. E nós não podemos ter um presidente que tem sinal verde para ficar com relógio, levar não sei quantos containers de pertences embora, e outro que está aí todo enrascado pelo mesmo assunto. Então, o problema não é vender, o crime não é vender, o crime é incorporar, ou deveria ser, se fosse o caso, incorporar o seu patrimônio pessoal. Então, realmente, um ambiente onde, apesar das minhas fortes críticas à conduta, essa história jurídica está muito mal amarrada. 30 segundinhos, Mota. Tudo pode acontecer no Brasil de hoje, né? Até nada. Jair Bolsonaro continua tendo o maior capital político do Brasil. As pessoas podem criar o que quiserem, podem investigar o que quiserem e se tiver coisa errada tem que investigar mesmo. Mas nada disso muda essa realidade política. Na minha opinião, todas as possibilidades estão abertas. É isso. Perspectivas para Jair Bolsonaro, segundo informações, deve ser indiciado no caso das joias. Delegado Palumbo, para fechar em 30 segundos seu comentário. Pau que bate em Chico não bate em Francisco nesse país, né? Um ex-presidente da República que é investigado porque está andando de jet ski e passa uma baleia perto, se isso não é perseguição, eu não sei o que é.